Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é o nosso foco hoje, galera. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, algumas bancas cobram essas relações que nós aplicamos exclusivamente no triângulo retângulo. Vamos dar um destaque todo especial na aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Um teorema de fundamental importância, muito aplicado e muito cobrado por algumas bancas. Beleza? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, vem comigo, galera, que nós vamos resolver o seu problema hoje. Relações métricas no triângulo retângulo. Professor, o que é isso, galera? Não se assuste. Então, nós estamos falando da geometria plana, né? A geometria plana, ela estuda as figuras geométricas num sentido geral, e hoje nós vamos dar destaque, em especial, ao triângulo retângulo. O nosso foco é o triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, existem dois tipos de relações que envolvem o triângulo retângulo. As relações métricas e as trigonométricas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as métricas. E vamos resolver também alguns problemas envolvendo essas relações métricas no triângulo retângulo, como eu disse, dando um destaque especial ao Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, vamos conhecer o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Bom, primeiro, definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que contém três lados, três segmentos unidos pela sua extremidade. A extremidade de um segmento une com o outro e assim sucessivamente. Então, eu tenho três segmentos que formam um triângulo. Por isso que ele é uma figura que contém três lados. Cada lado é um segmento. Beleza? Bom, esse triângulo, quando ele possui um ângulo reto, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando ele possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Então, mostrando ele, seria esse carinha aqui. Observem que eu tenho aqui um triângulo ABC, aonde eu tenho aqui, exatamente nessa posição, um ângulo de 90 graus. Galera, esta simbologia aqui, esse quadradinho com um pingo no meio, indica que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver uma situação assim, ó, esse quadradinho com um pingo no meio, quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O 90 graus não é comum mostrar 90 graus. A representação é através de símbolo. E o símbolo que indica 90 graus é esse quadradinho com pintinha no meio. Ok? Com uma pintinha no meio. Não é pintinho, não. É pintinha no meio. Ok? Beleza? Bom, então veja bem. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Bom, detalhe, galera. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso quer dizer que se eu somar esse ângulo formado no vértice A, mais esse ângulo formado no vértice B, mais este ângulo formado no vértice C, vai ter que dar 180 graus. Isso é fato, sempre vai ser assim, ok? Beleza? Esse ângulo eu chamei de beta, esse outro ângulo eu chamei de gama. Conclusão, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse ângulo beta mais esse ângulo gama vai ser igual a 90 graus. Beleza? Beta mais gama igual a 90 graus. Tranquilo? Bom, o que eu preciso conhecer a respeito do triângulo retângulo? Nós estamos falando de relações métricas. Então, o que são relações métricas? São relações entre medidas. Então, eu vou comparar a medida de um lado com o outro lado, com a altura. Eu tenho uma projeção de um lado em outro. Então, nós iremos comparar as medidas. Por isso que são chamadas de relações métricas. Portanto, relação de medidas no triângulo retângulo. Bom, vamos conhecer as partes que compõem um triângulo retângulo. Cada parte, cada lado
do triângulo retângulo tem um nome especial. Eu tenho lados que são chamados de catetos e eu tenho um lado que é chamado de hipotenusa. Vamos conhecer quem é quem aqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Este lado aqui, que é o lado BC, que é o maior lado do triângulo, tá? Ele é chamado de hipotenusa. Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Detalhe, se você tiver com dúvida em saber qual é o lado que é o maior, basta você observar o ângulo de 90 graus. Está vendo ele aqui, ó? A hipotenusa, galera, dica, ela está localizada sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, qual é o lado que está na frente? É esse lado aqui. Então, a hipotenusa é isso aqui, ok? Sempre na frente do ângulo de 90 graus. Sempre, galera. Beleza? Bom, então, esse lado BC é chamado de hipotenusa. Está aqui, ó. BC, hipotenusa. E eu vou representá-lo aqui pelo A, ok? Eu vou chamar de A esse lado que é a hipotenusa. Beleza? Bom, eu tenho outros dois lados que são chamados de catetos. Então, eu tenho esse lado AB, que é um cateto, e eu vou representar esse cateto, esse lado AB, vou dizer que a medida, que o tamanho dele é C, ok? Vou representar por C aqui. Veja bem, essas letras, galera, é só para a gente poder sintonizar quem é cateto, quem é hipotenusa. Então, hipotenusa A, esse cateto eu vou chamar de C, vou dizer que ele tem C de medida. E eu tenho esse outro lado aqui, que é o lado AC, que é outro cateto do triângulo retângulo, também cateto, e eu vou representar por B. Beleza? Então, está aqui. Identifiquei os três lados do triângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Tranquilo? Esses são os lados e a nomenclatura que cada um recebe. Bom, o que mais que eu tenho no triângulo retângulo, galera? Bom, eu tenho uma altura. O que é a altura do triângulo retângulo? A altura do triângulo retângulo é um segmento que parte aqui do vértice que contém o ângulo de 90 graus. Detalhe, está aqui, ó. E vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá? Isso aqui nós vamos chamar de altura do triângulo, beleza? Então, está aqui, ó. Essa distância de A até H, nós vamos chamar de altura. E eu vou representar essa altura por Hzinho, ok? Então, está aqui, ó. H minúsculo, beleza? Então, eu já tenho hipotenusa, cateto, cateto e altura. O que mais que eu tenho? Bom, eu posso agora projetar cada lado na hipotenusa. Professor, como que é isso? Projeção de um lado. A projeção de um lado, ela acontece da seguinte forma, galera. Olha só. BH é esse pedaço aqui, ó. Este pedaço aqui é BH. Quem é BH? BH é a projeção do lado AB na hipotenusa. É a projeção desse lado na hipotenusa. Então, isso aqui que eu chamei de BH, tecnicamente, é a projeção do lado AB na hipotenusa. Beleza? Nós vamos representar esta medida por N. Então, vai ficar assim, ó. N. N é a distância de B até H. Beleza? Bom, mas eu posso também projetar o outro cateto. Qual é o outro cateto? É o lado AC. Vou projetar ele na hipotenusa. E ao projetar ele na hipotenusa, ele vai ser este outro lado aqui, ó. De H até C. HC é a projeção do cateto AC na hipotenusa. Beleza? E eu vou chamá-lo de M. M é a distância de H até C. Então, está aqui a representação. Beleza? Pronto, galera. Colocamos aqui todos os lados que compõem o triângulo retângulo. Então, eu tenho o lado maior, que é a hipotenusa. Eu tenho esses outros dois lados, que são chamados de catetos. Eu tenho a altura, que é a distância do vértice
do ângulo de 90 graus até a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus, ok? Eu tenho a projeção dos catetos, do cateto AC e do cateto AB na hipotenusa, que eu chamei de N e de M, beleza? Esses são os lados que compõem o triângulo. Veja bem, quando a gente fala em relações métricas, são relações entre essas medidas. Existe uma relação entre cada uma delas. Nós não vamos nos ater aqui à dedução dessas fórmulas, até porque a gente ia levar muito tempo deduzindo elas e não convém nesse caso. O importante é que você saiba quais são essas relações. Então, eu vou mostrar quais são as fórmulas que surgem a partir de comparações feitas entre esses lados. Então, eu tenho, como primeira relação, eu tenho o seguinte, olha só. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então, num triângulo retângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ok? Eu tenho aqui a altura é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, beleza? Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto que eu chamei de C, e isso aqui é o cateto que eu chamei de B, beleza? Bom, aí eu tenho o seguinte, outra relação, a hipotenusa vezes a altura fica igual a cateto vezes cateto. Então, se eu pegar a hipotenusa, multiplicar pela altura, vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar um cateto por outro cateto. Beleza? Cateto, hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Vou chamar esse lado de M e esse aqui de N, tá? Ok. Vamos lá. Outra relação. A outra relação é o cateto ao quadrado, veja bem, B é cateto. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele na hipotenusa. Porque o M é a projeção do cateto B na hipotenusa. Então, o cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Entendem isso? Beleza? A mesma coisa acontece do outro lado. O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Quem é a projeção do cateto C? É o N. Então, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, que eu chamei de N. Beleza? E eu tenho aqui uma outra relação, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Hipotenusa é igual a M mais N. Está bem óbvio isso, né? Hipotenusa é tudo isso. Se até aqui é N, daqui para lá é M, então a hipotenusa é M mais N. Beleza? Bom, e por último, eu tenho o que a gente chama de teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E dessa forma, tenho aqui todas as relações métricas que nós iremos fazer uso para resolver os exercícios. Professor, eu tenho que conhecer todas elas? Galera, tem. Se você não souber uma ou outra, você pode ter dificuldade na hora de resolver alguns exercícios. Então, dessa forma, se você memorizá-las, fica bem mais prático, tá? Até porque algumas, para você deduzir, leva-se um certo tempo. Então, não dá para você fazer em pleno concurso ficar deduzindo fórmula. Por isso que é interessante você saber, tá? Beleza? Pode acessar lá no YouTube, Rap do Fiel. Lá eu canto isso daqui e ajuda um pouquinho a memorizar. Beleza? Altura ao quadrado igual a projeção vezes projeção. A hipotenusa vezes altura fica igualzinho a cateto vezes cateto. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção. Se você estudar, vai passar, eu prometo,
a hipotenusa é a projeção dos catetos, mas se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos, tudo ao quadrado. Beleza? Fica a dica aí, galera. Bom, então vamos agora treinar. Eu já sei as relações métricas, agora eu preciso saber aplicá-las. Uma coisa é nós conhecermos quais são as fórmulas que nós temos em mãos, né? Agora, a outra é saber aplicá-las. Vamos agora para a segunda parte, que é a aplicação. Vou fazer agora alguns exercícios. Primeiro modelo aqui, um exemplozinho, só para a gente treinar essas fórmulas. Na figura abaixo, obtenha x, y e z. Nosso propósito é encontrar x, y e z. Quem eu conheço? Eu conheço este lado aqui. Este lado é um cateto. Por que eu sei que é cateto? Porque aqui é o ângulo de 90 graus e oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, isso aqui é a hipotenusa. 5 é cateto, Z é cateto, Y é a projeção do cateto Z e X é a projeção do cateto 5. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou encontrar aqui? Eu tenho que ver o que eu quero encontrar primeiro. Eu quero encontrar x, eu quero encontrar y, o que eu sei aqui que eu posso utilizar para encontrar. Veja bem, galera, eu tenho aqui, ó, esse triângulo, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Está vendo, ó? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo, vou refazê-lo aqui embaixo para facilitar a sua visualização, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, onde aqui é 3, aqui é 5, aqui é x, e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, então esse triângulo formado daqui para cá é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos tudo ao quadrado. Quem é a hipotenusa, professor? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no caso aqui o 5. Então, eu tenho que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 9. Agora, o que eu faço com 9? Passo ele para o outro lado. Então, eu vou ter 25 menos 9 igual a x ao quadrado. Quanto que dá 25 menos 9? 16. Conclusão, x ao quadrado é igual a 16. Eu quero encontrar o valor de x. O que eu faço com esse quadrado? Tira a raiz. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a raiz quadrada de 16, x igual a 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, encontrei o valor de x aqui, ó, 4. Beleza? Já dei um passo. Agora, eu preciso encontrar y e preciso encontrar z. Quem eu vou buscar agora? Bom, eu posso encontrar y? Posso. Como que eu faço para encontrar y? A primeira formulazinha que nós vimos na relação métrica é altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Estão lembrados? Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A minha projeção aqui, uma é x e a outra é y. Eu sei que x vale 4. Falta achar y. E eu sei que a altura é 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado é igual a 4 vezes y. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Beleza? Então, eu vou ter aqui 3 ao quadrado são 9, 4 vezes y. O que eu faço com 4? Ele está multiplicando, passa dividindo. Conclusão, 9 sobre 4 é igual a y. Pronto. Encontrei o valor de y. 9 sobre 4. Beleza? Falta encontrar quem? Falta encontrar z. Como que eu faço, professor, para encontrar o valor de z? Bom, o z nós podemos fazer de várias formas aqui. Eu sei que
A altura vale 3, eu já achei o valor de y, e z é um cateto. E eu sei a seguinte relação. Cateto ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, vou apagar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho a seguinte relação, ó. Então, vou colocar os valores aqui. O x vale 4 e o y vale 9 sobre 4. Beleza? Bom, eu sei que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Eu tenho essa fórmula. Beleza? A hipotenusa tem como eu encontrar. Essa é uma. Tá? Como que eu acho a hipotenusa? A hipotenusa é igual à soma da projeção x mais a projeção y. Então, eu vou ter 4 mais 9 sobre 4. Como que eu faço essa soma, professor? Eu não posso somar fração se o denominador for diferente. Não tem nada embaixo do 4, eu coloco 1. Qual que é o mínimo de 4 e 1? É 4. Então, eu tenho 4 por 1 é 4. 4 vezes 4, 16. 4 por 4 é 1. 1 vezes 9 é 9. Portanto, a hipotenusa vai ser 25 sobre 4. Ok? Não divide, deixa na forma de fração mesmo. Então, quem é a hipotenusa? 25 sobre 4. Beleza? Pronto. Agora eu vou para lá. Então, eu tenho o b, que no caso, o meu b é o z. Então, vai ficar z ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 25 sobre 4, vezes a projeção, que é 9 sobre 4. 9 sobre 4. Aí, veja bem, galera. Esse z não está ao quadrado? Está, professor. Então, ele vai para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter que z vai ser igual a raiz quadrada de 25 sobre 4 vezes 9 sobre 4. Não precisa multiplicar aqui. Mas se eu quiser multiplicar, tudo bem, você pode multiplicar, mas não há necessidade. Por quê? Porque eu trabalhando com números menores, fica mais fácil de nós identificarmos quem é a raiz. E aí eu faço a extração da raiz e no final eu multiplico. Então vai ficar assim, ó, z igual. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Vezes raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Então, ficou 5 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Ah, professor, eu posso fazer separado? Pode. Por que que você pode? Porque é um produto. Se não fosse produto, você não poderia fazer isso. Aí você tinha que tirar o mínimo, tal, e aí resolver. Beleza? Mas como é um produto, você pode fazer a raiz de uma fração, a raiz de outra fração e só multiplicar no final. Portanto, conclusão, quem vai ser z? Vai ser, numa multiplicação de fração, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Portanto, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. Conclusão, galera. Quem é z? 15 sobre 4. Portanto, achamos todos os elementos que o exercício pediu. Ele pediu x, que era essa projeção, eu apliquei Pitágoras, achei que é 4. Ele pediu y, e para achar o y, eu usei da propriedade do cateto ao quadrado, que é igual à soma das projeções, né? Aliás, altura ao quadrado, que é igual ao produto das projeções, achei o y. E, por último, nós pegamos cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto e encontramos o valor de z. Tranquilo? Belezinha? Então, está aqui os 3 valores que o exercício pediu para nós calcularmos aí. A proposta agora, nesse momento inicial, é a gente familiarizar com as fórmulas, tá? Você tem que se familiarizar e entender quais são
e quando você pode aplicá-las. Beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.